Benedita, Benedito, o povo bota fé, o povo acredita. Benedita! Que a sua trajetória política, diferente da do prefeito, que se largar a cidade, a gente sabe disso, deixará atrás de si um rastro de destruição partidária. Você, no caminho, você pode olhar para trás e dizer que os seus rastros deixaram, sem dúvida nenhuma, sem construção partidária. Por isso o PT é o que é, deve-se muito à sua presença, à sua atuação, à sua determinação e à sua entrega ao partido. Por isso é que eu, sinceramente, penso que a vitória da Benedita é a vitória de um PT compromissado com um projeto que vai para além do projeto de partido. É quando você tira 4 anos de Senado e entrega em nome de um projeto de partido. Você não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, mas você renuncia em nome do partido. Isso é um projeto de partido. E isso tem que ser colocado sobre qualquer resultado. Porque isso tem que ficar escrito. Porque, na verdade, do outro lado está o oportunismo. E terminando, o companheiro Lula recusou de fazer uma aliança, uma licença para fazer a campanha da Dilma. Ele quer cumprir o mandato integralmente. Então, me causa espécie que ele peça alguém para não cumprir o mandato para poder se aventurar numa campanha eleitoral. De que a batalha em prol de Benedita da Silva não está ganha, mas está, conforme a palavra da própria senadora, está na mão de cada um de nós, convencendo os companheiros dia após dia. Se você tem um telefonema para dar, não deixa para dar no dia 29, não tem que dar hoje. Não podemos esperar que só Benedita faça caminho e que a gente venha para a plenária apenas para ouvir e para descobrir aquilo que nós já sabemos. É telefone na mão, é sola de sapato gastando no asfalto, nas vielas, nas ruas, onde quer que tenha um militante petista, onde quer que tenha um filiado, tem que pedir o voto. Não pode dar bobeira, tem que pedir o voto. Voto para Benedita da Silva no dia 28, para a gente chegar no dia 28 com uma vitória que nos consagre para quê? Para a gente ir para a rua disputar. E aí, Benedita, eu quero dar o braço para você. Nós vamos subir o Borel, a Formiga, a Casa Branca, o Turano, a Coroa. Vamos subir todos os morros da Zona Norte da Tijuca. Vamos subir todos os morros. Vamos dar na praça e vamos dizer para os moradores da região norte que às vezes tem dificuldade de compreender o caminho do PT, que nós temos no Rio de Janeiro o melhor nome para disputar o Senado, que se chama Benedita da Silva. Vamos à vitória. Um abraço a todos. Os números mostram que é real essa possibilidade de vitória. Nós precisamos de um Senado forte. Olha a questão do pré-sal. Será que é aquele Senado que está lá que vai corrigir o problema dos royalties, com o Rio de Janeiro? Precisamos da veneno lá, do Senado, discutindo pela esquerda o que o Rio de Janeiro precisa. Uma vitória, vamos empolgar. Eu conversava com o prefeito Arthur Messias e ele me dizia que ele foi eleito com uma política de alianças, mas que 80% na prefeitura são petistas, técnicos, políticos, mas são petistas. E eu fiz uma pergunta para o Arthur Messias. Arthur Messias que estava conversando comigo, dizendo que o governo está levando o UPA para lá, está levando o Hospital da Mulher, está levando isso, está levando aquilo, fazendo a estrada tal, a estrada aquilo. E eu perguntava para ele se ele deixaria esse mandato com 3 anos pela frente e com essas coisas para fazer em benefício do povo, para ser candidato ou a Senado ou a deputado. E ele disse: não, eu não faria isso. E eu disse: se você fizesse, você teria alguma garantia de que esses 80% do Partido dos Trabalhadores aqui, que continuaria nessa prefeitura? E ele disse: claro que não. Então, minha gente, além disso, vamos defender as nossas companheiras e os nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Se o prefeito
tem essa responsabilidade, se o prefeito não quer fazer isso para o seu partido, nós aqui poderemos fazê-lo derrotando na prévia. Muito obrigado. Agora,